Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos finalizando o nosso conteúdo da unidade 3 e, portanto, do nosso curso aqui, né? E aí eu vou convidar vocês agora para acompanhar a nossa revisão. Aí está, a aula de número 21 é a aula de revisão e avaliação, ok? Então, nessa primeira parte da revisão, a gente vai trabalhar as progressões, tá? Tanto a progressão aritmética quanto a progressão geométrica. Vamos relembrar alguns conceitos, tá? De como a gente encontra a razão de uma PA, de uma PG, como que a gente encontra determinado termo dessas progressões, tá? Vamos relembrar esses conteúdos. Bacana? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre as progressões, mas antes, claro, a gente precisa entender o conceito de sequência numérica, tá? Então, a sequência numérica é toda aquela que possui um padrão, ok? Então, veja, sequência numérica é uma sucessão de números. É uma sucessão de números que geralmente possui uma lei de formação, tá? Então, essa lei de formação é uma sequência lógica, né? Precisa ter algum critério para que essa sequência seja formada. E aí existem várias formações, vários critérios. Eu posso, por exemplo, formar uma sequência de números somente com números primos. Eu posso formar uma sequência de números somente com números ímpares. Eu posso formar uma sequência numérica de 5 em 5, por exemplo, 5, 10, 15, 20, enfim. Posso formar qualquer sequência numérica desde que haja uma lógica para essa sequência, tá bom? Como a sequência de números pares ou de números primos, conforme eu falei para vocês agora há pouco, né? Então vamos ver algumas sequências interessantes. Veja, sequência de números pares. Então eu tenho, começando do zero, né? 2, 4, 6, 8 e vai até o infinito. Nós conhecemos quem são todos os números pares, né? Olha essa outra sequência aqui. Números naturais menores que 6. Veja, então eu vou formar uma sequência com números menores que o 6, tá? Então se eu quero números menores que o 6, obviamente o 6 ele não vai entrar na contagem, tá? Porque eu quero números menores, veja. Se ele tivesse dito menores ou iguais, menor ou igual a 6, né? Aí beleza, aí você poderia incluir o 6 nesse rol, né? Nesse grupo. Mas como ele quer números menores, então eu vou escrever somente até o 5, de 1 a 5, tá? Números naturais, é claro. Sequência de números primos, olha aqui, ó. 2, 3, 5, 7, né? 11 e até o infinito, tá bom? Então vejam que as sequências numéricas, elas, para ser considerada uma sequência numérica, ela precisa ter um critério, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a PA, ou seja, a progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética, né? Nós tivemos essa aula, fizemos vários exercícios, vimos vários conceitos relacionados à progressão aritmética. Então, antes da gente falar sobre a fórmula do termo geral em si, vamos relembrar os conceitos, tá? De progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Afinal de contas, tá? Então vejam que aqui eu tenho um exemplo. Ó. Qual o 20º termo da progressão aritmética? Também conhecida como PA, né? E aí, pessoal, veja o seguinte, ó. Essa PA, ela possui um negócio chamado de razão, tá? O que é a razão? A razão é aquele termo, é um termo comum dentro dessa sequência
numérica, tá? Esse termo ele não muda, ele sempre é o mesmo. E como é que eu faço para obter esse termo, que é a chamada razão, né? Você vai subtrair o termo posterior do termo anterior. Por exemplo, 38 menos 31, quanto é que dá? 7, né? 31 menos 24, quanto que dá? Dá 7 também. Viram só? 24 menos 17. 24 menos 17 dá 7 também. 17 menos 10 dá 7 também. Ora, com isso eu chego à conclusão, tá, de que essa PA, essa progressão aritmética, ela possui um termo comum que vai reger toda essa sequência. Que nesse caso, esse termo comum é o 7, que é a razão. E você obtém essa razão subtraindo o termo que vem depois do anterior, sempre assim, tá? Quando você faz isso e observa que esse valor sempre é o mesmo, se aquelas subtrações que eu fiz ali, se alguma delas tivesse dado diferente de 7, então nós não teríamos uma progressão aritmética, tá? Porque furou ali essa sequência, tá? Para ser considerada uma PA, uma progressão aritmética, a razão precisa ser a mesma em toda a sequência, tá bom? Então, isso é razão. Vamos voltar para lá. Agora que eu já conheço a razão da PG, vamos identificar alguns termos aqui. Olha só. Quem é o A1 dessa sequência numérica aqui, né? dessa PA? O A1, meus amigos, é esse aqui. Exatamente o primeiro termo da sequência numérica, tá bom? Quem é esse daqui? É o A4, já que ele é o quarto termo dessa sequência, tá? Agora imagina o seguinte, vamos supor que eu quisesse descobrir, ou que eu queira descobrir, o 20º termo dessa PA. Como é que eu faço para encontrar o 20º termo dessa PA? Eu tenho aqui até o A5, não é verdade? Eu tenho até o A5 só, que é o 38. Como é que eu faço para encontrar o A6? Pensem aí. Como que eu faço para encontrar o A6? O sexto termo dessa sequência. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Quem pensou em somar 38 mais 7, acertou. Professor, por que 38 mais 7? Porque 7 não é a razão que nós descobrimos, né? Chegamos à conclusão que a razão dessa PA é o 7. Então, se a razão é 7, significa que quando eu somar o 38 mais 7, eu vou obter o próximo termo, que é o 45. É ou não é? Então, o 45 é o meu A6. Vamos encontrar o A7 agora? Quem é o A7? Mesma ideia, você vai somar 45, que é o último termo, mais a razão, que é 7. Então aqui vai dar 12, que vai 1, 52. Então o A7, ó, 52. O A7 é o 52. Professor, mas o senhor falou no início da aula que para a gente encontrar a razão, a gente tem que subtrair. Exatamente. Se você subtrair 45 menos 38, você vai encontrar o 7, que é a razão. Se você subtrair 52 menos 45, você vai encontrar 7 também. Só que veja que o problema aqui é outro. Eu quero encontrar o próximo termo, eu não quero encontrar a razão. Para encontrar a razão, eu subtraio. Agora, se eu quiser encontrar o próximo termo da sequência, aí eu já tenho que somar. Somo o último termo mais a razão. Aí eu obtenho sempre o próximo termo. Beleza? Tranquilo? Mas observa o seguinte, gente, ó. Ele quer que a gente encontre o 20º termo. Agora que eu estou no A7. Dá muito trabalho, né? A gente fazendo esse somatório, passo a passo, soma por soma. Para isso, nós vamos utilizar quem?
agora sim, ó, vamos utilizar o termo geral dessa PA, que é esse daqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. É para isso que serve essa fórmula aí. Olha como é fácil para a gente encontrar. É o A20 que eu quero, não é? É o 20º termo. Então, eu vou escrever assim, ó, A20 igual a 1. Quem é o A1? É o primeiro termo aqui da minha sequência, que é o 10. Certo? Esse aqui, ó, é o 10. Então, vou colocar aqui 10 mais... Aí aqui dentro do parênteses eu tenho n menos 1. Esse n aqui é a quantidade de termos que eu tenho. Tá? Se é o A20, então vai ser 20 menos 1. 20 menos 1. Vezes o valor da razão. A razão nós já encontramos, que foi o 7. Viram só? Então, com isso aqui, eu consigo encontrar o 20º termo e não vai precisar eu ficar fazendo soma, tá? Eu vou apenas aplicar aqui, substituir os termos, que eu vou conseguir chegar facilmente no valor do A20, sem precisar, novamente falando, né? Sem precisar ter que ir somando a razão de uma por uma, tá? Então, olha como é que vai ficar. Veja só, isso aqui, os alunos erram demais, ó. Eu tenho 10 mais 19 vezes 7. Dá uma vontade danada de somar aqui, né, gente? Ó, 29 vezes 7 daria o resultado, não é? Só que a gente aprendeu lá nas expressões numéricas. Eu não posso somar aqui ainda, tá? A soma é a última operação que eu vou fazer. Então, eu vou repetir o 10 aqui e vou resolver o produto ali. 19 vezes 7, que vai restar 133. Perfeito? Agora sim eu posso somar. A20 é igual a 143. Pronto. Então, o 20º termo aqui é o 143. Tá? O 20º termo aqui, 143. Ou seja, o 143 é o meu A20. Beleza? Tranquilo? Relembraram aí os conceitos da PA? Vamos agora ver a PG. Progressão geométrica. Também é uma sequência de números, não pode ser nulos, tá? Não pode ser zero, em que cada um deles, multiplicando por um número fixo aqui é a razão, tá? Fornece o próximo elemento da sequência. Esse número fixo chama-se razão também. Só que aqui na PG, a gente vai representar a razão com a letrinha Q, tá bom? É a letrinha Q que representa a razão. Olha como é tranquila a PG também. No caso da PG, ao invés de você subtrair, tá? Fazer as subtrações aqui, igual como a gente fez na PA, ao invés disso você vai dividir, tá? Você vai dividir. Lá na PA a gente subtrai, tá bom? Aqui nós iremos dividir. Dividir como, professor? Ora, eu vou dividir aqui, por exemplo, 12 por 6. Quanto que dá? Dá 2, né? 24 dividido para 12. 2 também. 48 dividido para 24. 2 também. 9,5 dividido para 48. 2. Então, eu chego à conclusão que a minha razão, nesse caso aqui, é 2. Tá? A razão, o termo que vai reger essa sequência é o número 2, ok? Porque eu cheguei à conclusão que quando eu divido, né, o termo posterior do anterior, eu encontro a razão 2, ok? Partindo desse princípio, a gente vai usar a mesma ideia lá da PA. Quando eu quero descobrir o próximo número da sequência, o que eu tenho que fazer? Sempre multiplicar por 2. Então imagina que a minha sequência agora, eu tenho aqui uma PG. Aí eu quero escrever uma PG com os 5 primeiros termos. O primeiro termo dessa PG é o número 2. Tá? Qual que é o próximo termo, então?
já que a razão é 2? O próximo termo é 4. Próximo termo, 8. Próximo termo, 16. Professor, como assim? Vamos multiplicar, sempre por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. 16 vezes 2 é igual a 32, né? 32? 12, 32. Isso, é o dobro, né? Muito bem. Então pronto, gente. Aqui estão os 5 primeiros termos dessa PG. Então observem que assim como na PA, eu vou usar a razão para encontrar sempre o próximo termo. Só que no caso da PA, eu preciso somar a razão com o termo, o último termo, né? Aqui na PG, eu já tenho que multiplicar. Então eu pego o último termo ali da sequência, multiplico com a razão, encontro sempre o próximo. E assim eu vou fazendo, tá? Aí nós vamos cair no mesmo problema da PA. Ali eu escrevi somente os 5 primeiros termos, tranquilo. Mas e quando você quer descobrir o 20º termo lá da PG? Ou quando você quer descobrir o 50º termo da PG? Né? Aí não dá para a gente sair multiplicando. Até porque no caso da multiplicação, os números vão sempre dobrando, tá? Vão ficando números bem grandes. Então, nesse caso, a gente precisa de um artifício para encurtar esse caminho. E esse artifício é justamente a nossa equação geral da PG. Vamos lá? Acompanha comigo aí, ó. No caso da PG, a gente vai usar essa equação aqui, gente, ó. AN igual a 1 vezes Q elevado a menos 1, tá bom? Essa daqui que a gente vai utilizar para resolver esse problema, tá? Essa situação aí. Então, olha esse exemplo. Determine o 10º termo de uma PG em que o primeiro termo é 3 e a razão é 7. Muito bem, tá aqui, ó. Olha como é que vai ficar. O primeiro termo ele está dizendo que é 3. Se ele está me dizendo que a razão é 7, qual que é o próximo termo depois do 3? Pensem aí, qual o próximo termo depois do 3? Qual o próximo número que eu vou ter que escrever ali? Ora, se o primeiro termo é 3 e a razão é 7, e eu tenho uma PG, então eu devo multiplicar, né? 3 vezes 7, 21. Olha aí. Então o segundo termo é o 21. Agora eu quero obter o terceiro termo. Mesma ideia. Você vai pegar agora o 21 e vai multiplicar com a razão, que é 7. Então olha só. 7 vezes 7, 49, vai 4. 2 vezes 7, 14. O 4, 18. Olha como no caso da PG, os números já pulam lá para cima, né? Então vejam, agora eu tenho que encontrar o 10º termo. Imagina só eu multiplicar por 7, né, até chegar no A10. Vai dar bastante trabalho. Então para isso a gente vai utilizar a nossa equação que eu apresentei agora há pouco para vocês. Tá bom? Vamos lá então? A equação é essa daqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ok? Essa é a nossa formulazinha aí, a nossa equação. Então, como ele está querendo que a gente encontre o A10, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse AN de A10. A10 é igual a 1. A1 é o primeiro termo da sequência, que é esse carinha aqui, ó, é o 3. Então vai ficar 3 vezes Q é a razão, tá? Esse Q aqui é a razão. E ele disse aqui no enunciado que a razão é igual a 7. Então vai ficar 7 elevado a n menos 1. Ok? Esse n é a quantidade de termos que eu tenho aí na minha sequência numérica. Então eu tenho 10 termos, tá? Portanto, 10 menos 1. No lugar de n eu vou substituir
vou colocar 10. Pronto. Cheguei aqui, ó, no valor. A10 é igual a 3 vezes 7 elevado a 9, tá? 7 elevado a 9, gente, vai dar um número bem alto, né? E aí, quando eu multiplicar por 3, vai dar um número maior ainda, né? Então, nesse caso aqui, a gente precisa resolver essa multiplicação aqui, tá? Então, eu vou fazer a 10, vou repetir o 3, e aí eu preciso descobrir quanto que dá 7 elevado a 9. 7 elevado a 9, gente, é o 7 multiplicado 9 vezes, tá? Não é 7 vezes 9, é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 9 vezes, tá? E aí nós teremos um número bem alto aí, tá? Muito bem, então o valor que nós teremos aqui, 7 elevado a 9, 40 milhões 353 607, tá? Número gigante, né, gente? Então, nesse caso aqui, ó, o A10 vai ser igual. Agora eu vou pegar esses 40 milhões aí e multiplicar por 3. Vai dar um número maior ainda, né? Ó, 121 milhões 60.821. 821. Certo? Então, o 10º termo dessa PG, aqui, ó, o A10, tá? O A10 aqui é esse númerozão que nós acabamos de encontrar aí. Mais de 121 milhões, tá? Isso aí é para vocês observarem como que a gente aplica a fórmula do termo geral de uma PG quando a gente quer encontrar o 10º termo, o 20º termo. Imagina só se a gente fosse atrás do 20º termo com o valor de razão 7, né? Daria um número bem gigante, tá bom? Pessoal, essa daí foi a nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.